Olá, amigos que acompanham o RDTV através das redes sociais. Um abraço a todos. A RDTV agora também é podcast. É isso mesmo, além do trabalho que desenvolvemos através do esporte, que você se acostumou a acompanhar as nossas transmissões através do Facebook e também do YouTube, agora também a RDTV Estúdio. Temos um estúdio aqui no centro de Frederico Westphalen, no Edifício Profissional Center, onde a partir deste momento, a partir desse podcast, estaremos desenvolvendo e realizando vários podcasts que estarão repercutindo diversos temas e assuntos relacionados a Frederico e também a toda a nossa região hoje, de cobertura da RDTV. E é com muito prazer que hoje, no nosso podcast, recebemos aqui o Adilson Fabris, da Cretsol, que é nossa parceira nas transmissões aqui da RDTV. Quem acompanha os jogos do Guarani, demais jogos da Copa Anzop e demais jogos que a gente acompanha em nível de região, a Cretsol Microcrédito Brasil está sempre conosco. Grande parceira, e essa grande parceira a gente traz aqui para o nosso podcast para a gente falar um pouquinho sobre a Cretsol, linhas de crédito e também, não só isso, Adilson, mas os 2 anos em Frederico Westphalen da Cretsol nesse dia 19 de abril. Adilson Fabris, que é coordenador da Cretsol Regional Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Adilson, e desde já obrigado pela parceria junto com a RDTV. Satisfação muito grande estar aqui com vocês, com a RDTV, um meio de comunicação tão genuíno da nossa região, e é isso que a gente gosta, estar próximo das pessoas que acreditam nos seus projetos de vida, acreditam nos seus sonhos, e a Cretsol é isso, né? Ela está na região inserida há 2 anos, agora nesse dia 19 de abril, comemorando e também buscando organizar suas ações para um crescimento um pouco mais robusto, né, do que a gente vinha até então. Quer dizer que é uma alegria grande poder fazer parte dessa trajetória e da história da RDTV também. Que bom. Bom, esse nosso bate-papo, que é de certa forma bem informal também, Adilson, né? Primeiro fala um pouquinho do Adilson. Adilson que ao longo de muitos anos já vem trabalhando nessa área também, né, Adilson? Sim, eu tenho uma história muito grande na área de crédito, né? Minha carreira profissional foi no cooperativismo de crédito. Parti para a docência no ensino superior com desafios de coordenação de pós-graduação, também na coordenação de entidades, né? Em Santa Catarina já há 8 anos, e recebi um convite muito bacana da Cretsol para assumir a coordenação das operações no estado, no Rio Grande do Sul, num desafio de fazer um crescimento consistente e também que traga, né, longevidade das operações que aqui estão. Antes da Cretsol assumir a região aqui no Rio Grande do Sul, a gente tinha o Banco do Povo que trabalhava, né, com o microcrédito. Sim. E a partir dessa unificação das operações, a gente tinha um desafio muito grande. Então o Adilson veio com o desafio de também dar corpo a essa estrutura, ampliar a área de atuação e também o quadro de colaboradores e desenvolver ainda mais o microcrédito no estado do Rio Grande do Sul e na nossa região também. Muito bem. Você lembrou muito bem a questão do Banco do Povo, que está num processo de transição, ou foi um processo de transição, pelo qual você faz parte, né? A equipe faz parte lá. E como é que está esse processo hoje, atualmente? A gente sabe que foi todo um planejamento, né? Isso. A gente sabe lá o seu Júlio, né, que a gente conhece muito bem também, veio na época, eu me lembro que eu entrevistei ele também, ele, toda a equipe, o Pedro também na época, e já se tinha esse projeto, essa transição já colocada no papel juntamente, claro, com o pessoal que fez parte de todo o processo do Banco do Povo também, que foi tão importante para a região quanto está sendo a Cretsol também, né, isso? Como é que está hoje esse processo todo? A gente, antes de eu chegar, sim, teve essa migração, né? E aí se comprometeu-se com a comunidade regional, Adelar, a aplicar 7 vezes o que estava sendo aplicado até 2021, num período de 5 anos. Então, 2021 até 2026 havia um compromisso de a gente aplicar 7 vezes o recurso que estava sendo aplicado à época. Passado esse primeiro ano, a minha chegada, a gente hoje dá para dizer que a gente chegou à metade desse recurso de aplicação e que final de 2025 a gente contempla 100% do que se havia projetado para esse período. Logicamente, nós precisamos ampliar a equipe
de retaguarda com assistentes e mais agentes de crédito para poder dar conta desses 42 municípios, que é a nossa área de ação aqui. Então, o desafio foi traçado, a gente já está caminhando a passos largos, né, no cumprir com o compromisso com a comunidade regional, mas não satisfeito. Sim. Por que não satisfeitos? A gente tem uma área de ação muito grande a nível de Estado, nós temos um modelo de negócio que é um pouco diferente das instituições financeiras ligadas ao Banco Central. Então, a Credisol está vinculada ao Ministério da Justiça e, por conta disso, permite a gente ter modelos de franquias no Estado. Então, nós temos aí mais 5 franquias fora a nossa região e aí, além dessas franquias, hoje, né, 2023, mais 8 operadores de crédito que fazem a oferta, que fazem a negociação e o atendimento dos microempreendedores na inclusão do crédito, ou um crédito inclusivo, que é o que a gente tem como objetivo maior. E é um perfil justamente um pouco diferente daquele tradicional que a gente tem no mercado, a Credisol, né? Adilson, explica para o pessoal que está nos acompanhando agora, né, o que é a Credisol hoje e qual que é o perfil dos clientes da Credisol? A Credisol é uma OCIP de microcrédito, logo ela não se enquadra no mesmo formato de instituições financeiras tradicionais e cooperativas. Uma porque ela não está ligada ao Banco Central e a captação de recursos da Credisol não é com a conta poupança, a aplicação, o crédito na conta corrente, como as demais instituições. Não, ela busca recursos no BNDES, BRDE, na OICOS, que é uma organização internacional europeia, busca esses recursos a juros de mercado e ele empresta então para esses empreendedores. Essa é a fonte de recurso. E qual é o público-alvo que é determinante para que a gente exista? São todos aqueles profissionais autônomos, registrados ou não, né, microempreendedores, os formalizados e os informais, porque às vezes, Adelar, a pessoa não consegue, não tem uma estrutura financeira ou ainda mercadológica para estruturar seu CNPJ, fazer toda aquela movimentação contábil das suas operações. E por conta disso, fica desassistido em algum momento do crédito. Então, a Credisol está exatamente nesse sentido, ela vem cumprir nessa lacuna como base. A gente sempre fala que todo empreendedor tem um sonho de vida, né? Mas quem que acredita nesse sonho? Né? A Credisol acredita nesse sonho, está junto para dar o primeiro passo, que é o acesso ao crédito, a inclusão do crédito. A partir deste momento a pessoa se desenvolve, ele amplia a sua estrutura, claro que sempre com o crédito orientado, ele amplia a sua estrutura e a partir daí ele vai crescendo. E para você ter uma ideia, Adelar, e quem está nos assistindo, 73% das pessoas que tiram crédito com a Credisol, eles renovam o crédito. 73%? 73%. Os outros 27%, eles estão, ou porque eles não se enquadram mais, eles crescem a partir disso, eles crescem, vão buscar outras instituições, ou porque eles não precisam mais de crédito, né? Então, é nesse contexto que a gente opera na região de Frederico Westphalen, nos 42 municípios desta região aqui e também nas outras regiões do estado. Bom, vamos lá, para a gente falar. Quais são os maiores pegadores de crédito hoje? Qual que é o perfil deles? Só para a gente entender e para você que de repente está acompanhando o podcast agora, para você entender, né? Porque no crédito tradicional, né, Adilson, tem aquela questão das garantias, como você falou, né? De repente a pessoa não tem toda essa capacidade, mas aqui na Credisol tem essa possibilidade, né? Tem. Hoje 62% dos tomadores de crédito com a gente são prestadores de serviço. Aí quem são estes prestadores de serviços? Agora, nesse mês, a gente está com 62% são mulheres, faxineiras, as doceiras, muitas pessoas que são informais, que estão lá trabalhando e sustentando a sua família, num trabalho, num serviço ou comercializando algum produto, mas que elas não estão formalizadas ou não são vistas enquanto empresa. Vamos lá, lembrar, costureira,
doceiras, né? cabeleireiras, manicure. Né? Manicure, quem mais? Isso. A gente vai ter aqui o servente de pedreiro, ou construtor. Olha só, né? Como é importante, né? Todas essas pessoas, e também tem empresas, né? Com CNPJs, as MEIs, as empresas, as pequenas empresas, né? Tem outras empresas que também, mas hoje o nosso grande foco e quem busca crédito são prestadores de serviço. Certo. Porque às vezes eles não conseguem comprovar uma renda porque não tem registrado, né? Não tem. Então, a Credisol tem um cuidado muito grande de entender aquele crédito, entender aquele movimento, o que a pessoa está fazendo. Isso, nossos agentes, eles são preparados para isso. Eles vão obrigatoriamente à empresa, a gente fala empresa, pode ser na sala da casa, na garagem ou na cozinha, ou no puxadinho ou no porão, muitas vezes, né, da casa, ou até no próprio empreendimento, e eles vão entender o que está acontecendo lá. Qual é o contexto? Quem são os seus principais produtos? Quais são, aliás, os seus principais produtos? Quem são os seus fornecedores? Ou quem que entrega a matéria-prima? Ou da onde vem? Qual é a origem, né? Qual é a história daquele empreendimento? Que às vezes ele é pequeno. E a gente tem muitas histórias para contar, Adelar, principalmente quando a gente acaba se inserindo no mercado do microcrédito. Então, assim, cada dia a gente tem uma história, duas boas para a gente poder contar. Eu estava acompanhando esses dias no YouTube do próprio Credisol, lá tem várias histórias, né, de pessoas que são MEI, são autônomos, né, muitas pessoas que estão na informalidade ainda, né, e que citam justamente esse pontapé inicial, que daí você inclusive já citou, que é justamente aquele microempreendedor que começa com lá 5, 10, 15 mil reais, que às vezes não consegue buscar num banco tradicional, tendo em vista que não tem as garantias necessárias, mas a Credisol dá essa possibilidade. E isso deve ser bacana, né? Essas histórias, né? Deve emocionar, porque parece que é algo tão pouco diante daquilo que a gente vê hoje os bancos tradicionais financiarem, né? Mas para aquela pessoa foi essencial para o sonho e para dar aquele pontapé inicial, até mesmo depois, né? Como você falou, entra naqueles 27% que não precisa mais da Credisol, né? E as histórias, elas são incríveis, assim, ó. Cada semana a gente teria que registrá-las, né? Mas vou contar uma história que quando eu cheguei foi a primeira que me fez pensar que a decisão de vir para a Credisol foi a melhor. Uma senhora do município da região ficou desempregada pela pandemia e ela aprendera no passado fazer o curso de corte e costura com a sua mãe. Olha só. E ela sabia fazer costura. E ela acabou pegando um recurso de 4 mil reais para comprar uma máquina e um pouquinho de giro para ela poder comprar as linhas e fazer as suas reformas de roupas e assim por diante. Hoje, ela tem 2 pessoas que trabalham com ela, então ela gerou mais 2 empregos a partir daquela oportunidade, que foram 4 mil reais. Não foi um valor exorbitante, mas era necessário para aquele período, dentro das condições que ela se sentia confortável. Então, assim, as histórias, elas vêm, por exemplo, de outras regiões mais próximas. A mulher estava em casa, desempregada, o marido trabalhava e com 2 filhas. Ela sabia que a horta dela poderia produzir alguma coisa. Passou a produzir moranguinhos. Hoje ela é fornecedora exclusiva de uma grande rede de mercado, emprega as 2 filhas, o marido e agora os genros, né? Um é futuro, inclusive, está trabalhando no empreendimento da família. Por conta disso, isso são regiões, estou pegando regiões distintas. Outras regiões mais na área central do estado, que as pessoas precisam têm um potencial, têm uma competência de fazer algo. A exemplo, aquelas mangueiras de compressão, a pessoa ficou desempregada, tudo na função da pandemia. Ficou desempregada e sabia fazer, mas faltava alguém que financiasse as suas primeiras peças. A Credisol foi lá com 3 mil reais e hoje a pessoa tem, ela e mais um sócio estão trabalhando junto e fornecendo para grandes empresas na parte pneumática, na parte robótica também. Então, a gente tem N histórias de empreendedores que estavam e não teriam acesso ao crédito, estavam desempregados ou não tinham como comprovar a sua renda e poder pegar o crédito. A Credisol tem, através de seus parceiros, nossos agentes aqui na região, essa responsabilidade de fazer o microcrédito chegar a quem deles precisa, de uma forma muito focada na parte produtiva. Eu sempre falo que, às vezes, a televisão é o melhor exemplo da parte produtiva, né? Você que está nos assistindo, se você está na tua empresa, no teu computador, o computador da tua empresa
é uma ferramenta de trabalho, portanto, ele é uma atividade necessária à produção. Agora, se você está na sua televisão em casa, na sala de casa, ou assistindo em casa, um computador para jogos, por exemplo, ele não é uma atividade produtiva. Ele é um computador para jogos, então, portanto, é consumo. Exemplo, uma televisão ela é produtiva se está na empresa e ela é em casa consumo. A Credisol visa exatamente apoiar as pessoas para comprarem, seja investimento, seja giro, e investirem na produtividade, para gerar negócio, para gerar alguma renda, para poder fazer com que aquele pequeno empreendimento se transforme fazer com que aquele empreendimento se transforme em um negócio sólido. É este o nosso foco, é esta a nossa missão. E isso não é só para Frederico, é para todo o país. Muito bom. Bom, você está acompanhando o podcast com o Adilson Fabres, coordenador da Credisol Regional Rio Grande do Sul. A gente volta daqui a pouquinho na parte 2 do nosso podcast sobre a Credisol Microcrédito Brasil.